paz, pastor. Pastor, quem foi Andrônico e Júnia? Luiz, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, então vamos à palavra do dia. Andrônico e Júnia. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais são notáveis, ou os quais se distinguiram entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Romanos 16, 7. Irmãos, a palavra notáveis, ou se distinguiram, aqui se destaca como pessoas muito queridas, pessoas diferentes, pessoas tão boas que não aparecem despercebidas por ninguém, inclusive por Paulo. Para Paulo registrar seus nomes em suas saudações, irmãos, a esses irmãos, certamente seriam pessoas especiais para ele. Esses nomes aparecem uma vez na Bíblia. Paulo chega até a afirmar parentes e companheiros de prisão. Talvez parentes de longe e companheiros que estavam ali presos por algum motivo. Mas o certo é, irmãos, que seriam um casal, Andrônico e Júnia, ou dois homens. Não sabemos o certo, mas o certo é que Paulo cita eles como pessoas do próprio sangue, parentes. Talvez Paulo os citasse como parentes, sendo eles, irmãos, judeus, colaboradores de Paulo. Mas o certo é que eram. E Paulo recomenda à igreja de Roma que o saúdam por ele. Deveriam ser bem conhecidos daquela igreja. Não só a eles como Herodião, Romanos 16, 11, Lúcio, Jasson, Esosiprato, 16, 21. São chamados por Paulo de parentes. Sabemos que o escritor Lucas, ele cita em Atos 23, 16, que Paulo, irmãos, tinha uma irmã e um sobrinho. Talvez tais pessoas Paulo estivesse os adotando como parentes. Mas o certo é que o apóstolo Paulo cita eles como parentes e companheiros de prisão. Por certo, irmãos, eles estavam ao lado de Paulo. Mas quantas vezes o apóstolo Paulo se referiu a si mesmo como prisioneiro de Cristo Jesus? É evidente, irmãos, que Paulo envia saudações a esses nomes, a essas mesmas pessoas. E quantas vezes Paulo chegou a ser preso? Em 2 Coríntios 11, 23, 2 Coríntios 6, 15, nos fala que Paulo, quando o próprio Clemente de Roma nos afirma que Paulo foi encarcerado, irmãos, no mínimo 7 vezes. E muitas vezes dividiram com ele pessoas notáveis, respeitados por Paulo e pelos apóstolos. Notemos que respeitados pelos apóstolos, certamente diante da construção da palavra da igreja, nos permite entender que eles também seriam apóstolos, traziam as marcas de Cristo. Não pertenceram aos apóstolos de Jesus, mas sim apóstolos no sentido do evangelho de Cristo, estavam em Cristo. Não podemos afirmar que quando o apóstolo Paulo se converteu ao evangelho de Cristo, todos seus parentes desapareceram. Por certo, irmãos, alguns que ainda o amavam, não o abandonou. De fato, Paulo não se preocupou em relatar seus parentes, talvez por alto, mas sabemos que quando concluímos este capítulo, entendemos que Andrônico e Júnias eram pessoas experientes, conhecedoras do Evangelho de Cristo, e com excelente reputação entre os apóstolos, e notáveis como tais, não por presunção, mas sim por humildade e dedicação à obra do Senhor. O segredo, irmãos, está nas atitudes da pessoa, na nossa alma, em nos dispor, irmãos, para servir ao Senhor. Sabemos disso e cremos nisso. Amém? Aleluias!